Hoje eu vou falar para você sobre uma pergunta que me foi feita sobre o que eu perguntaria para Jung. Pois é, essa pergunta me foi feita por uma das pessoas que acompanha o Jung na prática ao longo desse tempo todo. E eu fiquei refletindo sobre isso e eu resolvi compartilhar com vocês essa reflexão e resolvi também estender esse convite dessa pergunta a você. Então, se você quiser já interagir com a gente aqui, comenta aqui embaixo, diz para mim o que você perguntaria para Jung. E eu fiquei pensando bastante sobre essa questão ao longo do tempo. O fato é que tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer para Jung e sempre quando eu penso em fazer uma pergunta para ele, também eu me vejo ouvindo a resposta. Quer dizer, de certa maneira, a pergunta já está dentro de nós, a resposta, né? Se a gente faz a pergunta, a gente sabe a resposta. Mas algo que eu acredito que seria muito interessante observar dentro dos elementos que o Jung tem para poder pensar, para poder responder, né? Tinha, enfim, como você quiser entender, é que a minha pergunta seria a seguinte: Jung, Carl Jung, não sei como é que eu ia me referir, vovô, né? Tem alguns que chamam de vovô. Professor, você viveu tanto, teve tantas experiências, passou por momentos importantes da história, você viveu muita coisa, experienciou muita coisa, mergulhou dentro de si e trouxe para a gente tanto conhecimento que até hoje e daqui para frente vai ser cada vez mais estudado. A minha pergunta é no seguinte sentido: se você estivesse aqui hoje, no momento em que a gente está vivendo, com a tecnologia que a gente tem, com as aberturas que nós temos, sociais, econômicas, tecnológicas, quer dizer, com toda essa diversidade, com toda essa possibilidade, inclusive de liberdade religiosa que nós temos, principalmente no Ocidente, né? Em alguns países é mais fechado isso, mas essas liberdades todas, será que tudo isso influenciaria na sua concepção dos seus conceitos? Dos conceitos da teoria junguiana? Quer dizer, será que com essa dinâmica de gênero que existe hoje, isso influenciaria a sua visão sobre ânima e ânimos? Será que hoje, com a tecnologia que nós temos, isso influenciaria a observação dos fenômenos de sincronicidade? Será que com o conhecimento da física quântica, isso alteraria, de certa maneira, os pontos de vista, a maneira de enxergar, de colocar? É claro que eu sei que existem influências, mas eu estou procurando, a minha pergunta é no contexto de conceito. É no contexto de um conceito abrangente que caiba em todas as épocas. Claro, porque a gente enfrenta inúmeros desafios que têm a ver com o nosso tempo. E aí eu continuaria dentro da mesma pergunta: qual é a sua impressão acerca do espírito da nossa época em comparação com o espírito da sua época? Então, essa é uma pergunta que eu faria para ele, assim, no sentido de, se ele estivesse aqui hoje e eu pudesse perguntar para ele algo, eu gostaria de saber essa questão da comparação até, de como ele vê essas situações de hoje em dia e das situações de quando ele viveu e o que isso influencia ou não dentro dos conceitos que ele elaborou e que ele trouxe para a gente como teoria para que a gente possa usar no nosso dia a dia, usar na prática clínica, usar em diversos tipos de trabalho que vem sendo realizados até hoje. E é claro que é uma possível hipotética pergunta, mas você também pode fazer uma pergunta. E a gente inicia um diálogo, a gente não vai ter uma resposta dele aqui, enfim, mas é o início de um diálogo, de uma reflexão. E eu trago essa reflexão que vem comigo há muito tempo, há alguns anos já, porque essa pergunta eu recebi já há alguns anos, e eu resolvi gravar hoje ela por conta disso, por conta de ter maturado que tipo de pergunta eu faria para ele.
Então, seria nesse sentido a pergunta que eu faria para ele. Como o espírito da época influencia num contexto teórico que você desenvolveu? É uma outra maneira de dizer essa pergunta, né, que eu expliquei mais anteriormente. Se você tem uma pergunta que você considera que seja interessante, o que você perguntaria para ele? O que você gostaria de saber? Se você tivesse frente a frente com ele, pudesse saber alguma coisa do vovô, né, do professor, o que você perguntaria? Coloque aqui nos comentários. Se você acha que esse vídeo suscita algo importante, compartilhe com aqueles que você considera que vão gostar. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para sempre receber os nossos conteúdos. Ok? Um grande e forte abraço e até já!